Aí para o senhor Arthur Lira, olha só, uma matéria do UOL, um podcast do UOL chamado A Hora, que estreou essa semana, mostrou aí que o Arthur Lira está fazendo uma farra com emendas aí de comissão. São emendas que ele, na votação do orçamento, que foi no ano passado, ele colocou como impositivas, ou seja, o governo Lula é obrigado a pagar essas emendas. Então o Arthur Lira diz para onde vai e o governo Lula é obrigado a pagar. O Arthur Lira está fazendo também de uma maneira que essas emendas se tornaram uma espécie de novo orçamento secreto. Só que o orçamento secreto já foi barrado pelo STF e o PSOL fez uma denúncia no STF dizendo que continuava aí um orçamento secreto e o Flávio Dino marcou aí para esse mês uma reunião que vai ter ali o Arthur Lira, um representante do Arthur Lira, né, não vai ele mesmo, vai ter um representante do Senado, do Rodrigo Pacheco, vai ter o advogado-geral da União, que é do governo Lula, e estará lá o Procurador-Geral da República, o presidente do Tribunal de Contas da União, que é o Bruno Dantas, que é ligado ao Renan Calheiros, vai estar o próprio Flávio Dino, e estarão aí outros órgãos que eles vão comer vivo o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Serão comidos vivos aí nessa reunião aí, porque eles continuam impondo aí um orçamento secreto que o governo Lula é obrigado a pagar. Então, a coisa vai ficar feia, tem uma chance enorme disso virar uma investigação aí contra eles. E aí a matéria mostra que muito disso está sendo utilizado em emendas aí que o Arthur Lira tá colocando e que não tem transparência nenhuma. Aí, também saiu no ICL, a Juliana Dalpiva fez uma matéria mostrando que o Arthur Lira já destinou aí mais de 460 milhões em emendas de comissões para a saúde. E que só Alagoas já recebeu aí mais de 160 milhões. Uma média aí que recebeu Alagoas é a média de 5 vezes maior do que a média por habitante dos outros estados do Brasil. Aí você fala, pô, o estado do Arthur Lira está recebendo 5 vezes mais. Caramba, tá entrando milhões ali para as prefeituras. Ele não manda para o governo estadual porque o governador é aliado do Renan Calheiros. Ele manda para prefeituras. Uma das prefeituras que recebeu verbas aí foi a prefeitura do pai dele. Para quem não sabe, o pai do Arthur Lira é o Bill Lira. E o Bill Lira é prefeito de Barra de São Miguel, que é uma cidade aí que fica bem pertinho de Maceió, em Alagoas. E aí, entre essas emendas aí que o Arthur Lira destinou, ele destinou uma emenda de quase R$1 milhão para a cidade do pai dele. Sem transparência nenhuma, destinou lá o dinheiro. Emenda Pix, caiu lá. Pois bem, aí aconteceram algumas coisas. Primeiro, o dinheiro sumiu. Ninguém sabe onde está o dinheiro. R$1 milhão aí, ó, se escafedeu. Aí tem outra coisa. Matérias aí, a reportagem do UOL foi falar com o prefeito de Barra de São Miguel, o pai do Arthur Lira, e falar, olha, tem aqui uma emenda de R$1 milhão, cadê esse dinheiro? Ele fala, que emenda, que R$1 milhão? Tá aqui, ó, o seu filho, o presidente da Câmara dos Deputados, mandou R$1 milhão aí em verba para sua cidade. Para que é esse dinheiro? Ele fala, não sei. Não sabe. O pai do Arthur Lira, que é o prefeito, não sabe onde está o dinheiro, não sabia que tinha recebido, não sabia de nada. Aí foram investigar e descobriram que era para uma obra. Adivinha, será que essa obra já saiu do papel? Será? Pois bem, a resposta é diferente do que você vai imaginar. Não tem como essa obra sair do papel, porque essa obra nem sequer chegou a estar no papel. Porque primeiro uma obra vai para o papel e depois ela sai do papel e você vê ali a obra para a população. Nesse caso nem esteve no papel. Sabe por quê? Porque o prefeito não sabe da obra. O próprio pai do Arthur Lira não sabia que recebeu o dinheiro, não sabe onde está o dinheiro e não sabia da obra. A obra era um terminal lagunar. A cidade lá de Barra de São Miguel tem várias lagoas, um lugar bem bonito ali. Um paraíso natural. E aí, terminal lagunar deve ser algum lugar para embarque e desembarque aí de passageiros de barco, de balsa, alguma coisa assim. Dá. Só que não existe a obra. Primeiro, entrevistaram pessoas na cidade e nenhum habitante ficou sabendo que ia ter um terminal lagunar na cidade. Ninguém ouviu falar dessa obra. Aí o próprio prefeito disse que não sabia. Então a coisa tá feia aí pro Arthur Lira. Eu falei com o Léo Bastos da TV Repensar, ele sempre faz denúncias ao Ministério Público Federal. Então ele vai fazer uma denúncia aí contra o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira manda verba e nem o prefeito está sabendo. Então cadê esse dinheiro? Será que vai ser achado em algum cofre de algum assessor do Arthur Lira algum dia? Será? Ou será que vai ter a obra? Porque se você pensar, nossa, mandou R$1 milhão para a cidade do pai dele. Bom, qual o critério aí de qual cidade precisa mais? Precisa mais da cidade que meu pai é prefeito. Que coisa, né? Tá.
questionável pode até ser, mas se ele fizer a obra sem ser superfaturada, você fala, pô, pelo menos agora tem um terminal lagunar lá que não tinha antes. Você fala, fez a obra, que bom. O problema é o seguinte, ele mandou 1 milhão, não tem obra nenhuma. E nem o prefeito está sabendo de obra. Ou seja, tem a cara ali de que ele foi mandar 1 milhão para pegar o dinheiro na outra ponta e só colocou qualquer coisa ali como justificativa. E falou, ninguém vai ver isso aí porque é orçamento secreto. Só que aí a imprensa apurou e aí achou, peraí, aí. E ele nem sequer avisou o pai que é prefeito. Se fosse um prefeito que não era da família dele, você ainda fala, pô, faltou ali a comunicação. Mas nesse caso era só um WhatsApp ele mandar, tô mandando 1 milhão aí pra gente pegar, uma coisa. Não, nada. Esse é o esquema aí, o tamanho do esquema do Arthur Lira. Ele vai se explicar aí, tudo mais, porém a coisa tá feia. O pior para Arthur Lira é o seguinte, vamos ter aí nos próximos dias, esse mês agora que está entrando, a reunião aí, não é uma reunião, é uma audiência convocada pelo Flávio Dino para discutir o orçamento secreto. E olha só o que aconteceu. Foi feita uma denúncia de que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco continuavam fazendo o orçamento secreto. E é verdade, eles continuam. O governo Lula argumentou, e quem é plantonista já está sabendo aqui, faz uns 2 meses, porque eu falei no dia em que foi feita a denúncia, eu falei, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, tem um trabalho fácil. Ele vai chegar e falar, o orçamento prevê que esse tipo de emenda tem que ser pago, é uma emenda impositiva. Se o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco mandam pagar a emenda, tantos milhões para a prefeitura tal, a gente paga. Vai fazer o quê? Sofrer o impeachment depois? Não vai pagar um negócio que o orçamento diz que tem que pagar? Quer dizer, se é impositiva a emenda e o governo não paga, é crime do governo, é crime. Então, tá bem respaldado aí o governo nessa. Quem não está respaldado são Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Então vai ter essa audiência. Tem uma chance enorme de que isso seja constatado que está sendo feito mesmo, que é o orçamento secreto continuar de uma maneira maquiada, sendo que já teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo isso. Então uma coisa é quando faziam o bolsolão lá no governo Bolsonaro, e aí a gente falava, caramba, estão fazendo aí um orçamento secreto, mas até então não era expressamente proibido. Eles inventaram ali uma coisa, fizeram uma maracutaia, roubaram muita grana, roubar grana assim é crime, mas aí tem que investigar cada roubo. Teve uma investigação contra o Arthur Lira que o Gilmar Mendes enterrou. E ainda mandou a Polícia Federal devolver 4 milhões que foram achados no cofre aí de um assessor dele. E sabe o que aconteceu? Não devolveram o dinheiro. Sabe por quê? Porque ninguém foi lá reclamar o dinheiro. Porque quem vai reclamar o dinheiro e diz, esses 4 milhões eram meus, tem que mostrar de onde veio a grana. Esses 4 milhões eram meus, eu declarei e tá aqui no meu imposto de renda, eu recebi esse dinheiro de tal e tal. Devolve meu dinheiro. Ou, esses 4 milhões eram meus, eu não declarei, esqueci e tal, eu pago a multa, hein? Mas, eu recebi aqui 4 milhões, tem aqui, um contrato que eu fiz, tal, serviço que eu prestei, ou alguma coisa que eu fiz, dá a minha grana. Não declarei, é crime, é multa, tal, mas dá a grana. Não. Até hoje, faz aí 6 meses da decisão do Gilmar Mendes, decisão, aliás, bem vergonhosa, o dinheiro não voltou, o dinheiro não foi reclamado por ninguém, porque ninguém consegue dizer de onde veio essa grana. De onde será que veio a grana? Segundo a Polícia Federal, é dinheiro público roubado. Mas segundo o Arthur Lira e a Justiça, segundo o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a Polícia Federal fez ali uma perseguição nessa investigação e usou alguns métodos questionáveis aí para o Gilmar Mendes. E aí a investigação tem que ser toda anulada. Se a investigação é anulada, o dinheiro que foi apreendido e tudo que foi apreendido tem que ser devolvido. Mas para ser devolvido tem que, obviamente, ter um dono. Não tem dono. Então agora você vê que já tem coisa contra o Arthur Lira. Agora o Flávio Dino vai pegar pelo cangote. O Flávio Dino não vai ser igual ao Gilmar Mendes, não. O Arthur Lira é bem aliado do Gilmar Mendes e até do Alexandre de Moraes. Na semana passada, o Arthur Lira pediu e o Alexandre de Moraes deletou posts nas redes sociais que estavam ali associando o Arthur Lira a um crime sexual, que eu não posso falar o nome aqui porque o YouTube não deixa eu publicar o vídeo, mas você imagina aí qual crime que cometeu aí, que foi acusado o Arthur Lira, não posso dizer que cometeu. Por quê que o Alexandre de Moraes deletou? Porque o Arthur Lira já foi inocentado disso na justiça. Então se alguém é acusado de um crime 10 anos atrás e a justiça inocenta, por mais que tenha aí muitos indícios contra a pessoa, você não pode continuar acusando, porque a pessoa foi inocentada. Então foram deletados os posts. Só que o Alexandre também deletou até matérias da imprensa que mostram aí os testemunhos, tudo mais, aí
ele foi criticado e depois retornou ali. As matérias da imprensa voltaram. As publicações nas redes sociais, não. Então você vê que o Arthur Lira tem aliados aí importantes no Supremo, só que o Flávio Dino não parece ser um deles. Vão para cima agora dele com tudo. E tem uma coisa, você vê que o Alexandre, o Gilmar Mendes são aliados do Lula aí no combate aos golpistas e tudo mais, mas quando eles fortalecem o Arthur Lira, eles estão enfraquecendo o Lula, ou não estão? Quando o Gilmar Mendes barra uma investigação que tinha aí potencial para prender o Arthur Lira, o Gilmar Mendes, ele está ajudando o Lula ou ele está ferrando o Lula? Porque foi justo quando saiu aquela investigação que o Arthur Lira estava tentando chegar no pescoço, na jugular do Lula, e o que aconteceu? O Arthur Lira recuou 10 passos, ficou assim, opa, não. Recuou, por quê? Porque estava ali, ele achou que ele ia chegar na jugular do governo Lula e era a polícia que estava no pescoço dele. Aí, quando acaba a investigação, o Arthur Lira fez o quê? Voltou a bater forte no Lula, voltou a colocar pautas que ele sabe que são ruins para o governo Lula, que queimam o governo Lula com parte da esquerda, que é aquela esquerda que adora a direita, inclusive já começaram a ser compartilhados pelos bolsonaristas. Tem aí gente que se diz de esquerda e que virou ídolo do Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Esses aí criticavam o Lula e tudo mais, eles usam o fato do Lula não ter maioria no Congresso para desinformar. Ou seja, é uma implosão da esquerda, porque é gente infiltrada dentro da esquerda para tirar a popularidade do Lula onde ele tem, que é justo na esquerda. E aí, o que acontece? Esse pessoal aí foi desmascarado e tudo mais, mas eles fazem a dobradinha com o Arthur Lira. Porque o bolsonarismo faz a dobradinha com o Arthur Lira, aprova coisas aí como fim da saidinha, aí aprovaram lá o projeto que dá para a mulher que foi abusada uma pena maior do que a do homem que cometeu o crime, no caso aí dela interromper a gravidez e tudo mais. São pautas impopulares, mas quando essas pautas são aprovadas ou chegam perto de ser aprovadas, o que acontece? Batem no Lula. Até a imprensa fala, em derrota para o governo, E aí o que acontece? As pessoas despolitizadas e até parte da esquerda ficam com a impressão de que, nossa, o Lula é um governo fraco, o Lula é um líder fraco, o Lula é um presidente fraco. E aí ser um presidente fraco não serve, né? Alguém que é um presidente fraco. É diferente de falar, o governo não tem maioria no Congresso, não tem como o governo sair barrando essas coisas. Não tem. A maioria no Congresso hoje é bolsonarismo e centrão. Quando eles se unem para fazer contra o governo, não tem o que o governo fazer. O Lula tem maioria nas pautas econômicas, que é aí a prioridade dele. Ele é um governo de esquerda. O que define esquerda e direita não é ser progressista ou conservador, é pauta econômica. Então, na pauta econômica, ele vai fazer um governo de esquerda. No resto, o Lula é progressista e tudo mais, ele não tem maioria. E ele sabe disso e ele não tem como negociar. Fim. Só que aí, o Arthur Lira está empoderado agora pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino e pelo Gilmar Mendes. Agora vai o Flávio Dino chegar e pegar o Arthur Lira de jeito para que isso pare de acontecer. Porque, além disso, o Arthur Lira começou aí a distribuir a grana das emendas e olha só como a imprensa faz a fake news junto com o bolsonarismo. Essa matéria está no Terra, mas é do Estadão Conteúdo, tá? Se for lá embaixo aparece, ou seja, é uma matéria do Estadão. Essa aqui, ó. Estadão Conteúdo. Gabinete do ódio do Campos Neto, tá? Sustentados aí com muito dinheiro público da taxa de juros caríssima aí do Brasil. Aí, ó. Como governo Lula e Congresso driblam lei eleitoral por 7,7 bilhões em emendas PIX. O governo Lula autorizou a liberação de 7,7 bilhões de emendas ao orçamento utilizando um mecanismo sem transparência, que é exatamente o que o Flávio Dino vai investigar. Só que agora eles citam governo Lula. A emenda é impositiva, o Lula é obrigado a pagar. O Lula é obrigado a pagar. A única coisa que o Lula pode negociar nessas emendas é quando ele vai pagar. E aí, o que faz o Lula? Ele segura até o máximo perto da eleição e aí os parlamentares vão ficando mais desesperados, que eles querem essa grana para fazer obra de última hora nas suas cidades. Alguns, muito provavelmente, querem a grana para roubar mesmo antes da eleição. Talvez até para comprar votos, em muito lugar isso acontece, mas isso aí tem que ser investigado, obviamente. O governo Lula é obrigado a pagar. A única coisa que o Lula consegue articular é, eu posso liberar isso, eu vou deixar chegar o mais próximo da eleição para eles ficarem desesperados e eu poder trocar isso por alguma coisa no Congresso que seja boa aí para a população. É a única coisa que o Lula tem.
Mas aí as matérias, a matéria aí do gabinete do ódio do Campos Neto, esses jornalistas aí, sempre os mesmos. A matéria diz que o governo Lula não cita o Arthur Lira, não cita o Rodrigo Pacheco e não cita em nenhum momento a matéria que já tem aí uma audiência marcada do STF e que o posicionamento do governo é: a gente é obrigado a pagar. Vai fazer o quê? Se não pagar é crime. É crime se não pagar. O Lula é investigado se ele não pagar e pode sofrer impeachment. E aí não é impeachment sem crime, não, é com crime. Ele não executar o orçamento que ele é obrigado a executar, imagina. Pois bem, você vê a imprensa ali mentindo, mas agora veremos aí o que vai acontecer nas próximas semanas. Dá para ver que o Lula está fazendo tudo na articulação e tem uma coisa, viu? O Lula está com uma autoconfiança que eu não vejo aí faz muito tempo. Até nos discursos que eu via do Lula no governo Lula 2, que foi entre 2007 e 2010, o Lula não tinha a confiança que ele tem agora, tanto quanto nas falas dele sobre Arthur Lira e Pacheco, quando ele ataca forte o Congresso, como nas falas dele sobre Banco Central, taxa de juros e política econômica. O Lula está 100% confiante. E eu vou falar, dificilmente alguém aí, um político da estatura do Lula, vai mostrar tanta confiança nas suas declarações ao longo de meses e meses e meses, se ele não tiver aí várias cartas na manga. Então, tudo indica aí que o Lula vai começar a mostrar aí suas cartas, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!